Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Pode Sentar, o podcast original da Mies. Senta gostosinho que lá vem história. Eu sou a Bruna, hostel de vocês, estou também aí nas redes sociais e quero dar as bem-vindas. Tá certo isso? Acho que tá. Para vocês aqui, tá? Ó, o nosso podcast hoje tem uma convidada muito especial, mas antes de eu apresentar ela para vocês, deixa eu primeiro dar um recadinho básico. Primeiro, pessoal, se inscreva aqui no nosso canal. Temos aí todas as temporadas do Pode Sentar. Essa aqui é a quarta, tá? Então tem a primeira, a segunda e a terceira que você pode assistir, mas se caso você quiser escutar, aí você pode acompanhar, então Pode Sentar lá no Spotify. Também não vai se esquecer de acompanhar todas as redes sociais da Mies. Instagram, Twitter, TikTok, estamos em tudo. E, claro, comprar no nosso site, onde você encontra os melhores preços e ainda ganha Sedex grátis para todo o Brasil. É só você acessar www.mies.com.br, beleza? E agora deixa, então, eu apresentar a nossa convidada, que é cliente Mies, né? Já esteve aqui em alguns eventos e agora é sexy coach, é isso mesmo? Sim. Bom dia, sou Pauliane Ferreira, sexy coach, especialista em sexualidade e prazer íntimo. E sou cliente da Mies já há bastante tempo. Mesmo. Participo de todos os treinamentos que tem aqui, são maravilhosos, um melhor que o outro. E hoje a gente veio falar um pouquinho. Sim, eu fico muito feliz quando eu vejo as clientes assim, porque você há bastante tempo. Eu lembro de você quando eu entrei aqui na Mies. E aí a gente vê a evolução das clientes, né? Elas crescendo dentro do mercado. A Paula tá falando aqui para mim que ela tem até agora loja física também. Sim. E essa loja, ela veio por causa do Sexy Coach? Antes? Ela veio antes ou depois, quando se tornou Sexy Coach? A loja já tinha antes, era só online. Sim. E logo após o meu curso, aí sim eu abri a física. Ah, então vamos lá para vocês entenderem. O que seria uma sexy coach? É um especialista em sexualidade. Então, o profissional, ele vai aplicar ferramentas onde ele vai procurar o melhor de você. Você vai encontrar a sua melhor versão, tanto na sua vida íntima, quanto na sua vida pessoal. Ela não é só voltado só para o íntimo. Não é, só pelo sexy coach já é vinculado só à parte sexual. Sim. Mas não só isso. Antes da gente tratar, antes da gente procurar as demandas da parte sexual, a gente primeiro faz como que eu posso dizer? A gente faz a entrevista para saber qual a sua demanda no seu íntimo, no seu relacionamento. Que o relacionamento não é voltado só para o sexual, só para parceria. O seu relacionamento no seu trabalho, no seu dia a dia, como você se relaciona com as pessoas. Tá, então seria, vamos dizer assim, meio que um personal. Isso. Que legal. E qual seria a diferença do sexy coach para o sexólogo? Um sexólogo, ele tem mais ferramentas, onde ele vai se aprofundar mais naquela sua demanda. O sexy coach, ele já tem começo, meio e fim. Eles são de 10 a 12 sessões, onde a gente divide entre o seu pessoal, a sua intimidade e o relacionamento. Certo. No pessoal, o que vocês abordam mais no pessoal? No seu dia a dia. A sua forma de lidar com as pessoas, se você está trazendo alguma demanda de que você não consegue se abrir, você não consegue evoluir em alguma área da sua vida, no profissional, no familiar, alguma demanda que você tenha que não consiga se abrir, por exemplo, com algum trauma da sua infância que você vem trazendo para a sua vida atual. E aí vocês trabalham tudo isso, então? Sim. Vem crescendo bastante essa questão do sexy coach no mercado, né? Eu vejo muito hoje o pessoal falando, sou sexy coach. E aí você fez o curso, no caso. Teve o boom, mais ou menos, em 2016. E aí não era oficialmente legalizado com credencial. Sim. E em 2020, a Gisele Carneiro, ela fez o oficial, ela patenteou e ela é dona da marca Sexy Coach.
E aí ela foi a primeira a abrir essa turma em 2022, aqui no Brasil. Nossa, a Gisele Carneiro conheço, acompanho ela nas redes Ela foi sociais. a primeira a oficializar e abrir a primeira turma. E o que te levou, Vida, a fazer o Sexy Coach, a querer se tornar uma? Tá, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa de empreender. Minha mãe foi feirante, com 7 anos ela era feirante. Então, já estava no sangue isso de empreender. Não quero ser CLT. Não quero ser CLT, E eu era uma pessoa que eu pulava muito. Tinha algo para vender, eu estava vendendo. Você queria o dinheiro, né? Tendo Não dinheiro. importava de onde vinha. Mas não tinha algo a mais. Eu sempre fui de conversar. Minha mãe sempre foi de falar abertamente na infância sobre sexualidade. Então, eu tive o prazer de ter uma mãe que, com 7 anos de idade, eu sabia o que era uma camisinha, para que servia, que eu ia menstruar, como que seria. Ela sempre conversou abertamente. Sempre conversou abertamente. Então, na escola, quando veio esse assunto que eu falei, ela foi chamada na direção. Eu falei, eu já sei. A camisinha é para isso, isso, isso. E fui explicando. Uma criança de 8 anos, numa sala de aula, explicando. Vai, em 99... Tá abusando, você tá abusando agora, imagina. Na época, aí do nada, alguém você quer uma camisinha. Verdade, você coloca no pinto. E já fui falando, e aí ela foi chamada, tal. E isso eu sempre falei muito bem. Com 18 anos, eu comecei a vender achando que eu ia ficar milionária. Porque todo mundo que entra para vender produtos de sex shop, eu vou ficar milionária. Eu vou ser a rainha da piroca. E não existe isso, gente. Isso é pura ilusão, porque é pauleira trabalhar com sex shop. Eu acho que é uma das profissões mais difíceis. Sim, porque você trabalha com produtos que não é um produto... Como você, um produto essencial, né? Tipo arroz, feijão, papel higiênico que o pessoal precisa ter em casa. Você tem que conquistar o cliente, você tem que mostrar para ele o porquê que ele precisa ter aquele produto. O quanto é importante na vida dele ter aquilo. Sim. E aí, claro, com 2, 3 anos, veio de água abaixo, porque essa minha intenção de ficar rica com isso não existe. E aí fui trabalhar em Secretaria do Meio Ambiente, fui ser secretária, de tudo eu fui fazendo um pouco. E aí, um certo dia eu estava lá, rolando no Instagram, e vi um post da Gisele. Me conta a sua história, tal, que eu estou selecionando pessoas para fazer um curso voltado à sexualidade. E eu falei, vou contar a minha história. Porque não a gente já tem, né? Contei. E aí, ela fala, ela tem essa aula gravada que ela fala dentro da aula, que a minha história chamou a atenção dela, que eu falei assim... Eu era uma pessoa que eu tinha uma história e todo mundo via a minha família como aquele comercial de margarina. Mãe, pai, uma filha, um filho, tudo perfeitinho. Mas atrás dos muros existia um avalanche de traumas, de coisas que não eram vistas para quem estava ali no dia a dia. Aquele famoso, a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí eu contei a minha história para ela, ela falou, não, eu quero. Tanto que a primeira turma que ela montou foi mais ou menos 150 pessoas e ela escolheu uma história de cada um. Ela não foi, você fez a inscrição e você já entrou para o curso. Ela escolheu a primeira turma de quem iria ser os primeiros alunos dela. Então, cada história, uma melhor que a outra. Imagina esses alunos contando na sala o chororô. Vamos falar aqui da sua história, pronto. E assim, o curso dela é algo surpreendente. Porque quando a gente vai fazer uma formação, qualquer faculdade, eles não querem saber o que você leva, quais são suas dores, quais são suas frustrações. E ela teve esse diferencial. Antes da gente começar a tratar outras pessoas, nós passamos por um tratamento. Ela fez um laboratório com as mulheres que faziam as aulas, e nós tivemos algumas semanas de reconexão. Interessante. De voltar na nossa infância, de curar as nossas dores, porque não adianta eu querer tratar algo seu, querer que você procure o seu melhor, se eu não encontro o meu. Então, foi algo que mudou a nossa cabeça depois que nós fizemos esse laboratório com ela. E aí, sim,
Fizemos prova, fizemos aulas práticas e antes de ir para o mercado, nós tivemos ainda que procurar uma pessoa como modelo, nossa modelagem, aplicar, ver o que aquela pessoa iria gostar ou não. Ela também depois deu a nota para a gente, tinha todo um gabarito para ela responder se a gente realmente conseguiu suprir aquela demanda, e aí sim depois nós recebemos o certificado, o nosso crachá, e aí podemos... Quanto tempo, mais ou menos, de curso? 2 anos. É bastante. Agora ela já diminuiu, ela está com um novo agora que é bem mais rápido. E fala a sua rede social, Vida, para quem quiser ter o seu trabalho como sexy coach. O meu tá junto com a loja. Então, se você procurar @overdose.deprazer, você já vai estar lá. Nome sugestivo. Quem não quer, né? Nome sugestivo. Nossa, que bacana, eu não sabia disso, não. Então, vocês realmente entram meio que num processo terapêutico, vamos dizer assim? Sim. A única diferença é que a gente não pode se aprofundar muito. Por exemplo, se é um caso de abuso, a gente não pode entrar a fundo, que não adianta a gente abrir uma ferida que a gente não possa tratar até o final. Então, eu, pelo menos, eu tenho algumas parcerias e eu trabalho multidisciplinar com outros amigos. Então, tem psicóloga, tem terapeuta, tem ginecologista. Então, quando eu vejo que não, já passou da minha demanda, eu já vou passando o contato deles e aí a gente consegue eu fazer o meu trabalho e eles continuar seguindo com o processo. Nossa, que bacana! Não tinha noção disso. E a procura é grande por sexy coach? Agora está bem mais. As pessoas, elas chegam já sabendo o que é, ou elas chegam lá e falam assim, eu não sei o que é, mas eu tô querendo. Não, a maioria chega, eu preciso aprender a transar. E a gente fala, não, a gente não ensina a transar. Não é isso. Transar, Vocês podem aperfeiçoar, a gente vai chegar no aperfeiçoamento, vamos melhorar, mas ensinar a gente não ensina. Nossa, bacana, gostei. E o sexy coach, dentro da intimidade, como que ele age ali, dentro dessa, né, como o pessoal chega procurando, nessa questão do sexo? Como que vocês, o que vocês trazem ali? Vamos lá, por exemplo, um casal que eles acham que não tem mais vínculo, que eles, eu não tenho mais lubrificação, a minha parceria não procura, e aí a gente procura saber o porquê dessa não procura, o porquê dessa não lubrificação, porque a maioria das vezes é só aqui. Cabeça, né? Então, a conversa, fazendo as tarefas, a gente tem ferramentas que a gente vai aplicando, e aí eles vão se soltando, e aí, no final, não tinha nada de problema, não tinha nada de doença que chega achando que seria. Vida, aproveita e me fala, qual é a maior dificuldade do casal quando a gente fala assim, o casal não está transando, qual é o maior motivo? Conversar. É o diálogo mesmo? Diálogo. Só diálogo. A maior parte das vezes é diálogo. Porque vamos pegar um casal hétero. Sim. Ele quer algo. E aí tem vergonha ou receio de falar para a parceira o que ele quer. Ela também quer algo e também tem vergonha ou medo da forma que o outro vai receber. E aí ficam cada um com as suas vontades e ninguém abre para um para o outro. A maior parte das vezes é isso. É que a gente também vive numa sociedade que é bem machista. Tanto que pelo menos, eu não costumo atender os dois juntos. Se ela vem com essa demanda, eu atendo ela, e aí lá para o final, se for necessário, eu dou a chamada, e aí atendo ele também separado dela, para ouvir ambos, e aí depois eu faço uma ou duas com os dois juntos. Os homens aceitam bem você interferir? Porque o homem tem muito aquilo de, eu sou gostosão, eu não preciso disso. Eles aceitam bem? Eles são mais aceitáveis do que elas, a maior parte das vezes. Porque a parte sexual, para eles, é o mais importante. A cabeça do homem estando bem a parte sexual, tá tudo as outras caixinhas a gente vai se encaixando. Lembrei até daquele filme que eu acho que todo mundo aqui já viu, pelo menos o corte dele no Instagram e tudo mais, que é a mulher lá no terapeuta toda revoltada, não sei se você já viu, que até com o Paulinho Vilhena, esse corte,
Que a mulher fala, como que eu vou ter prazer, tesão, se a gente não conversa, você não me ajuda na casa e tudo mais? Ela, então sexo pra você é importante. Ele, sim, casamento sem sexo é amizade. Homens, melhor, hein? É porque eles são assim, eles passam o dia inteiro cheios da cabeça a milhão. E eles precisam descarregar no sexo. Na cabeça de baixo. A mulher, ela quer à noite, depois de um dia corrido, carinho, atenção. Claro que ela quer também o sexo, mas antes ela quer todo esse caminho para chegar no sexo. Não só chegando já nos finalmente. É verdade, faz sentido. Então, é como se você estivesse acendendo uma fogueira. Você vai aos pouquinhos, ali colocando mais uma brasinha, acendendo mais um pouquinho, para a noite a mulher estar instigada, estar com vontade de fazer alguma coisa. Quebrar aquela coisa, aquele mito que tem muito, de que o homem ele tem mais necessidade de sexo. Não é verdade. É que o homem ele é mais fácil para se ligar pro sexo. Tanto que eles precisam só de 50 ml para poder ter uma ereção, para ficar eretro. A mulher não. A mulher precisa de quase 1 litro. A última pesquisa foi 800 ml a mulher precisa para estar ativa, com vontade, pronta para o ato. Aí chega você achando que é só chegar e penetrar. Não vai só dar aquela pincelada e já tá tudo certo para ele. Não vai, gente. Não vai. E como que você se formando em sexy coach ajudou na sua loja? Principalmente no atendimento com meus clientes. Porque a diferença é, você ser vendedora, você vai aplicar, você vai mostrar o produto. Nem toda loja que você vai entrar vai ter aquele suporte suficiente. A maioria das vezes o cliente já chega, eu preciso de tal produto. E nem sempre é aquele produto que ele está precisando. Então, você vai fazer aquela anamnese, sendo uma sexy coach, você vai poder fazer essa anamnese e perguntar para o seu cliente, tá, você precisa desse produto, qual a intenção, como que você vai usar? E, por exemplo, eu preciso de uma bolinha, que todo mundo antigamente já chegava, eu preciso de uma bolinha. Tá, não sou contra a bolinha, mas tem produtos que você pode utilizar que vai ter o mesmo efeito, muito melhor do que uma bolinha. E você vai usar por mais vezes. Então, você não vai ter só uma única experiência. Você vai poder repetir aquela experiência por mais vezes, mais noites. E a gente tá até com alguns produtinhos aqui que a Pauline pediu pra gente deixar separado. Esses aqui são os produtos que você mais vende na sua loja? São dos mais procurados. Que seria a linha sedenta, óleo de massagem. A linha sedenta ficou conhecido e todo mundo brinca na minha loja, porque assim, no dia do lançamento, que foi aqui, sim, eu ganhei uma sacola com esses produtos. Certo. E aí eu fui testar. E aí veio o sedentinho. Ela tava contando, gente, que ela tá com o baby dela, né? O baby dela tá ali com a mãe. E ela não sabia que tava grávida. Tava curtindo a vida doidado e não sabia. De repente, do nada, o sedentinho tava lá. Quando eu descobri, já tava com 4 meses. Alô, Marcinha, você é madrinha, hein? Eu levei ele na feira pra ela conhecer. Você falou aqui, ó, a obra. Tá aqui, sua obra. E os óleos da Feitiços também são os carro-chefe. Tanto esse de cacau quanto o Afrodites é venda certa, porque é um óleo que você não vai usar só naquele momento, é um óleo para você tratar para o seu dia a dia, a sua pele fica maravilhosa, tem vitamina E, então é um óleo... Eu sou apaixonado pelo de maracujá desse. Sério, eu sou apaixonada pelo de cacau. Nossa, de maracujá com manga, nossa, é uma delícia, uma delícia, uma delícia. E aqui também tem os queridinhos que eu amo demais, que é o Tremelique. Não tem como, não tem, gente. E agora eles inovaram com o Sugalib. Você já experimentou? Já, eu provei na feira. Mas não usou com... Não. Tanto que eu perguntei lá na frente já para as meninas se já tinha liberado para mim poder levar também já hoje. Quero feedback. E aí, que trazendo mais para o cuidado também, temos os sabonetes, né? Da Hot Flower. Sim. Esses produtos, no caso... Como que você aborda? Tipo, chega um cliente lá, fala assim, não sei o que eu quero, mas eu quero alguma coisa. Como que você, como sexy coach, consegue abordar com eles? Quando eu vejo que a cliente nunca teve acesso, ou tem vergonha, ou tá meio ali, sem graça, eu sempre procuro entrar com a linha de bem-estar, com o sabonete, com o óleo primeiro. Porque todo mundo precisa de um sabonete íntimo e um óleo corporal. Mas...
aí é uma curiosidade já minha, também como lojista. Mas você não acha que às vezes quando a gente chega com os produtos mais, assim, linha de bem-estar, eles não dão uma brochada? Não é como se eles esperassem que você chegasse aqui e falasse assim, olha, enfia isso no seu cu, é isso. Não, porque, assim, eu, pelo menos, eu já trabalho assim. Ó, tem a linha de bem-estar, tal, e aí eu vou vendo a reação do cliente. Eu vou vendo o que ele vai me dizer, com as características dele que eu vou trabalhar. Então, se ele já deu essa baixada, eu vou falar, olha, mas aí nós temos essa linha, tal, essa é excitante, esse treme, esse vibra, e aí eu já vou incluindo. Se eu vejo que a pessoa ficou relaxada e ficou bem na linha bem-estar, eu vou levando ela até chegar nos vibradores, num tremelique. Vai fazendo um percurso. Sim. Começo com lubrificante, que muitas vezes a pessoa vai na curiosidade e não sabe o que quer. Isso é verdade. Ela chega lá, caiu de paraquedas. Então, ela quer algo que inove, algo que seja diferente. E nada melhor do que você ter uma linha que você possa usar no seu dia a dia, que a sua parceria sinta aquele cheiro, mesmo não querendo fazer nada. Fique oriçado com aquele cheiro, que aquele cheiro fique marcante. E, logo em seguida, você ter uma linha para a penetração, para os finalmente, que seja excelente. Aí você vai trabalhando, vai levando ali, vai mostrando. Vibradores para você é difícil vender como sexy coach? Não. Sai bastante. Principalmente 40 mais. Isso é interessante. Principalmente 40 mais, essa procura está muito maior do que as mais novas. Eu sinto que as mais novas ela tem uma certa resistência com o vibrador. E era para ser diferente, né? Porque são pessoas que já têm o acesso. Tem acesso, tem tudo nas mãos e não sabe o que estão perdendo, né? Gente, vão se tocar. Aí você pergunta pra pessoa, você já... Não, né? Por quê? Ai, não gosto, tem um homem pra isso. Eu tenho muito isso lá na loja. Eu tenho um homem pra isso, pra que eu vou levar um vibrador? Eu falo, gente, como assim? O vibrador não tem que ser colocado como um lugar só dele. O vibrador ele tem que entrar como um plus para o relacionamento, para você. Ele tem que entrar como autocuidado. O vibrador tinha que ser essencial, igual um sabonete e um óleo corporal. Concordo plenamente. Porque você sabendo o que você gosta, aonde você se tocar, você fazendo um mapeamento corporal, você tem como falar para sua parceria o que você gosta. Não dá para eu pegar a minha sexualidade, as minhas vontades, o meu desejo, entregar na mão do outro sem saber o que eu quero. É impossível. Eu vi, foi ontem até um vídeo de uma sexóloga que já fez palestra aqui, ela falava isso. Se você transa e não goza, se em todas as suas transas você transa e não goza, a culpa não é do homem. A culpa já é de você. E as mulheres, tipo, como assim? Essa questão de terceirizar o prazer, né? Do pessoal achar que... Isso também vem muito de antigamente, que você só vai gozar se o outro fazer você gozar. Sim. E a gente vem de um patriarcado que o homem, ele precisa gozar, a mulher precisa procriar e tá tudo certo. E não existe mais isso. O sexo para a mulher não é mais para procriar. É para realmente ter desejo, ter prazer, para autoconhecimento, autocuidado. Não tem como a gente colocar isso numa bolinha e falar, ai, não, o homem, infelizmente, a gente consegue ainda encontrar isso. Mulheres terceirizando para homens, achando que o homem tem a obrigação de saber o que ela gosta, o que ela não gosta. O meu corpo e o seu corpo são corpos diferentes. Então, talvez o que eu goste, o que me excite, não vai excitar você. Então, não tem uma cartilha, 5 maneiras de fazer uma mulher gozar. Não tem. Mais que muitos vendam aí. Muitos vendem. Mas é corpos diferentes, somos únicos. Sim, verdade. Você sente que depois que você teve essa formação de sexy coach, esse conhecimento, ele vem te agregando também na sua vida? Vem, muito. Tanto que logo após a minha formação, eu obtive o meu podcast junto com uma amiga. Ela tem fala o seu podcast. Podcast Meigas e Abusadas, pode procurar aí, @podmeigas e abusadas. Estamos no Spotify, Instagram, todas as plataformas nós estamos. Semanalmente sobe episódio? A cada 15 dias. Perfeito. Então, tivemos que dar uma parada pela minha gestação
e voltamos já tem 15 dias. Leigas e abusadas. Leigas e abusadas. Vamos ouvir, gente. Ano passado nós concorremos a um dos melhores podcasts no mercado erótico. Infelizmente não levamos o troféu, mas no dia seguinte, na feira, eu acho que foi o melhor prêmio que a gente teve. Porque todo mundo que estava lá veio, deu os parabéns, falou que estava nos seguindo, que pra gente, só em estar ali, a gente tinha 7 meses só de gravação, então em 7 meses já recebeu indicação, foi pra gente o maior presente. Não trouxemos o troféu, mas o reconhecimento foi gratificante. Olha que legal, né? Tipo, você procurou esse conhecimento, você aplicou na sua vida e como ele deu um boom na sua vida profissional. Sim. Porque não é fácil, gente, ter um podcast, você disseminar esse conhecimento. Porque assim, é muito fácil a gente falar qualquer coisa no microfone e todo mundo vai gostar, todo mundo vai curtir. Quando a gente entra na parte sexual, falar sexualidade, falar sobre sexo, todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças. Sim. E aí mesmo aquelas pessoas, eu sou liberal, tal, eu gosto, eu faço, mesmo elas têm um certo receio de procurar um podcast para poder assistir algo sobre sexualidade. E o pessoal, muitas vezes, a maioria das vezes, acaba bagunçando o que é sexo e o que é sexualidade. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Qual é a diferença para o pessoal que está dentro de casa e ainda não sabe? Sexo, pela OMS, o sexo é isso. É você, eu, o nosso sexo. Sim. Sexualidade é a nossa energia vital, é o nosso dia a dia, é como a gente se relaciona com as pessoas. Então não tem nada a ver com o ato sexual. Sim. Sexualidade é um, ato sexual é outro. Não tem nada a ver. O pessoal tem essa dificuldade. Eu acho que o pessoal tem até mesmo a dificuldade de viver a sexualidade. De conseguir ali entender como ela se aplica, como você falou mesmo, dentro do serviço, como ela se aplica no seu contato, né? Com igualmente, chega cliente falando, eu não tenho libido. Tá, você levanta da sua cama todo dia para trabalhar? Você vai para academia? Você curte o seu dia? Então você tem libido. Você pode estar com a sua baixa autoestima, qualquer outra coisa, mas sem libido, você não tem. Uma pessoa que não tem libido, ela não levanta da cama, ela tem depressão, ela tem outras coisas mais. Então, se você consegue fazer o seu dia a dia fluir, então a sua libido está ali. Basta você ativar ela. Sim. O pessoal confunde muito, né? A libido com desejo sexual também. Então, eu vejo muito lá na loja, o pessoal chegando, as mulheres chegando, que eu queria um produto para aumentar a minha libido. Aí eu fico, só libido? Vamos conversar aqui um pouquinho. Porque a gente acaba sendo um psicólogo, um terapeuta. Eu falo muito pessoal, por que é importante vocês buscarem tanto conhecimento? Porque dentro da sua loja, as pessoas elas vão chegar trazendo para você intimidades que ela poderia levar para o terapeuta, mas ela vai chegar primeiro em você. E é muito mais difícil falar para um terapeuta sobre a sua vida sexual do que para chegar numa loja. E nem sempre quem está lá está preparado. Infelizmente, no nosso mercado, a gente encontra muita gente sem capacitação, que só foi colocado lá, que só está lá achando que vai ficar milionários, e aí só vai empurrando o produto. Eu já peguei cliente usando dessensibilizante para penetração vaginal. Isso, gente. Já peguei também. Esse produto não é bom porque eu não senti nada. Eu falei assim, mas como assim não sentiu nada? Porque eu comprei em uma tal loja, eu passei na periquita. Falei, aonde? Onde? Vem cá, senta aqui. Falei, lógico, mas você não vai sentir nada mesmo. Esses dias eu acho até engraçado, porque esse dia eu recebi uma mensagem lá na minha loja do cliente perguntando assim, e se eu não gostar do produto, eu posso devolver? Porque na lei do consumidor, eu falei, você vai abrir um gel, você vai passar o gel, você vai depois querer me devolver o gel? Não, eu ainda rebato, já aconteceu isso comigo. Eu rebato e falo, sim, eu troco. Mas assim, se você gostar, você vem aqui e vai comprar outro. Ou você vai trazer um amigo aqui para comprar. Mas você trocaria mesmo? Não tem como não trocar. Sabe por quê? O cliente, quando prova qualquer produto desse, é impossível ele não gostar. É impossível. Verdade. Não tem como.
ele passando da forma correta, ele deixando o tempo de agir e ele fazendo o ato, ele não vai voltar. Não vai. Todos eles voltam indicando amigos. E me diz uma coisa, vida, como a sua família, o seu marido, né, principalmente, lidou com essa questão de você ser sex coach, você trabalhar com sexualidade, abordar esse tema que, como a gente falou, é um tema que ainda é muito tabu. Como ele lida com isso? No início, e até alguns tempinho atrás, é mais assim, era mais complicado. Porque ele tá bem no início de relacionamento, então vai apresentar. Você faz o quê? Vendo piroca. Então, entre as rodas de amigos, sempre tem aquelas brincadeiras. Mas aí ele foi indo, hoje ele participa das feiras comigo, tem evento, ele vai comigo quando dá. Então, ficou mais leve. Mas mesmo assim, ainda tem aquele... Quando vem alguém no Instagram que fala alguma coisa que a gente sabe que sempre tem, sempre vai aparecer. Pessoalmente, também em loja, sempre vai aparecer. E aí, é nós que temos que impor os limites. Infelizmente, por a gente trabalhar com produtos eróticos, sempre vai ter aquele cliente que vai tentar passar do limite, que vai perguntar, mas testa, tem prova... Infelizmente, a gente vai estar ali disponível para ouvir isso. E aí, olha, não tem, você arruma uma parceria, tá tudo bem, acabou. A gente vai ter o cliente e ele vai entender que daquele ponto ele não vai passar. Caso ele passe, aí sim, aí a gente conversa um pouco com mais rispidez, coloca ele no lugar e tá tudo certo. É até interessante você trazer isso, que seria uma próxima pergunta minha. Como você acha que nós, vendedoras, até mesmo sexy coach, tem que se posicionar dentro do mercado para talvez obter até para pessoas mesmo entender que é o nosso trabalho? Eu acho que assim, com a internet, com o digital, ficou mais leve falar sobre sexualidade, em fazer um vídeo no TikTok, brincando com um vibrador, com um produto, mas infelizmente vai ter aquelas pessoas que acabam denegrindo a nossa imagem. Sim, sim. Então, é nisso que a gente tem que focar, no nosso melhor, e não tentar levar tanto ao pé da letra, essas pessoas, porque sempre vai ter. Em qualquer outra profissão, é que a nossa, a quantidade é um pouco maior. Mas você não se... Como que eu posso colocar? Ser mais profissional. Em que momento que eu posso chegar nisso? As suas vestes falam muito. A forma que você se portar, a forma que você aborda. Infelizmente, hoje, numa loja física, não dá pra gente ir vestida de qualquer jeito, porque até esses dias mesmo, não sei se você viu, teve uma menina que ela tinha um sex shop e ela foi estrupada dentro da loja dela. Eu vi uma que teve a tentativa, mas essa eu não cheguei a ver. Essa ela só conseguiu se salvar porque ela nunca deixava o vidro principal da loja fechado. E estava fechado. E a loja do lado viu que estava fechada, foi olhar e viu que não encontrou ela no balcão, e entrou e viu que estava um barulho no fundo da loja e chamou a polícia. Então, é algo muito sério, que mesmo com toda a precaução que nós temos, a gente está aberta a esses loucos. Eu sei bem muito disso, porque eu já fui assediada dentro da minha própria loja, e assim, geralmente a gente está sozinha, então é uma situação que você tem que ter ali um jogo de cintura, que você tem que... eu deixo até, gente, um canivete embaixo do balcão, falei, porque qualquer coisa eu corro aqui e meto na cara de um. E aí, infelizmente, nós, que somos proprietárias, temos que se privar de alguns tipos de roupa para não dar motivo para essas pessoas que entram na loja. É triste, né? É triste porque é o nosso trabalho. E aí não obter é complicado. Não ter esse respeito. Complicado. Vida, voltando para os nossos produtos, uma coisa que eu gosto muito de abordar, eu acho que você como sexy coach pode até falar melhor, é que é a questão da gente não vender produto, da gente vender experiência. É isso que a gente tenta enfiar na cabeça das pessoas. Que não adianta você vender um produto. Porque você vendeu o produto, ok. Está feliz? Beleza. Será mesmo que aquele cliente ele vai voltar para procurar um segundo, um terceiro, um quarto produto?
Muitas vezes não. Se você fez a venda com intenção só de vender, aquele cliente com certeza não vai voltar. É muito raro um cliente que ele foi enfiado vários produtos nele e ele volte e fidelize como cliente. É muito mais fácil e é muito melhor, tanto para mim, como vendedora, como consultora, quanto para o nosso cliente, ser vendido uma experiência, ser vendido um momento, explicar para ele como que ele vai utilizar, a quantidade que ele vai utilizar, se ele tem alguma alergia, a gente também precisa saber disso, fazer essa anamnese para que ele tenha uma experiência maravilhosa, ele tenha um dia, uma noite, e que ele consiga voltar sempre para falar, não, aquele produto é o meu preferido, quando estiver perto de acabar, ele já vai repor, eu quero ver um outro melhor, e vai evoluindo nos produtos. Isso é verdade. Eu tenho clientes até hoje que eu abri a minha loja em 2018. Eles compram comigo desde 2018. E é isso, é fidelizar. É você vender a experiência, porque o produto hoje tem Shopee, tem internet. Sim. Qualquer lugar eles vão comprar um produto. Sim. Mas é o nosso atendimento que é o nosso diferencial. O que a gente vai entregar para eles. Porque é muito fácil. Isso é um óleo corporal. Ok. Tá bom, vou levar para casa, vou usar no banho. Tá, e para que mais que eu vou usar? E aí nós temos esse privilégio de falar para eles, não, isso aqui você pode fazer uma massagem, ele não precisa ser usado só no banho, você pode estar na cama com a sua parceria e fazer aquela massagem, começar com toques sensoriais para que instigue essa mulher, instigue esse homem, instigue a sua parceria, para que vocês tenham algo a mais lá na frente. Então, não é só um óleo para você usar no banho. Vocês viram a diferença, gente? É vender já mostrando para o cliente o momento que ele vai criar. Porque fantasiando, a gente é cabeça. Quando aqui está tudo bem, o resto vai tudo fluir. Se a gente conseguiu ativar o homem, a pessoa que está comprando, a ela imaginar o que ela pode ter de prazer e dar prazer para o próximo, ela vai levar. Ela leva e ela volta. E você não vai ficar precisando, não, leva esse. Mas vai ser bom. Não, não precisa. É algo natural. Em você falar, o cliente já vai falar, eu quero esse, eu quero aquilo, eu quero isso. Ele vai levar automaticamente, né? É automático. Lá na loja teve uma menina que chegou lá, é porque as minhas amigas da faculdade falou isso, isso e isso do produto e tal. Eu falei assim, posso te dar uma dica? Falei, então, você come... Era até o sedento por oral, esse daí é o cereja. Eu tô vendo lá que eu mais gosto. Falei, pega essa dica, pega o cereja, coloca um bilhetinho na bolsa do seu marido com uma bala que tem o sabor do cereja, coloca assim, amor, chupa bastante essa bala, que mais tarde você vai sentir em outro lugar. Falei, quando chega lá, coloca um pouquinho de cereja, como ele é comestível, num sorvete, numa sobremesa, já vai brincando, dá pra fazer? Falei, dá. Essa linha mesmo, praticamente quase toda a linha da Pepper Blend, ela é comestível, ela não é uma linha beijável, ela pode ser consumida, você não vai ter problema nenhum, é liberado pela Anvisa. Então, por exemplo, esse cereja ice, eu gosto muito de falar assim, quem nunca beijou no tempo de escola com bala house de cereja? Agora, imagina você ter essa mesma recordação, mas com uma pessoa que hoje em dia você ama. Sim. Qualquer pessoa vai querer, porque você vai remeter àquela memória afetiva de colocar a bala, daquela emoção de adolescente, aquele frio na barriga. Você indo pra trás da quadra. Então, você colocou esse cereja ice na boca, você vai lembrar da sua memória afetiva quando você era adolescente. Nossa, muito que você falando aqui, eu falei, nossa, sim. Que você ficava atrás da quadra lá da escola, nervosa. Morrendo de medo que alguém chegasse. Nervosa com o menino chegando todo desconcertado assim, ó. Não sabendo nem o que falar. Nossa, perfeito esse insight. E é isso que os produtos trazem, gente. É isso que a gente precisa levar para os clientes, né? Trazer para ele, às vezes, aquilo que ele perdeu no meio do caminho. Que é a criatividade, a imaginação. E com o relacionamento, isso vai ficando para trás. Verdade. Ainda mais aqueles relacionamentos de mais tempo. Que você já tenha, você já come o arroz e feijão todos os dias. E aí infelizmente, vai ter rotina. A gente precisa ter rotina para a gente viver. E aí a gente não pode deixar o nosso ato sexual, a nossa intimidade cair na rotina. Porque aí
vai ficando aquilo cansativo, vai ficando algo robotizado. Ó, tirou, beijou, colocou, tirou, acabou. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa. A gente, quando nós temos uma noite muito bem planejada, os dois muito bem finalizados, no dia seguinte você vai trabalhar com mais ânimo, você vai treinar com mais ânimo, o seu dia rende mais. Isso é verdade. Você não vai se preocupar com o vizinho que está com o som alto, com o cachorro que está latindo, nada. Você vai estar com o seu dia, vai estar leve. Vai estar feliz, vai estar feliz, vai estar com a pele brilhando, a pele hidratada. Saudade. E aí você tocou num ponto até legal. Hoje, você sendo mãe de 2, como que o casal que tem essa rotina de filho, trabalho, cuida de casa, cuida de loja, né, vai trabalhar fora, como esse casal ele pode ter essa ligação? Porque é difícil a gente falar aqui, mas a gente, né, você que tem uma família, eu ainda não tenho, mas você que tem uma família, você pode dizer com maior propriedade. Como que manter esse fogo do relacionamento? Tem que ter muita conversa e muita paciência. Porque somos pessoas diferentes. Sim. E com filhos em casa é muito mais complicado. Então você tem que robotizar toda a sua casa, todo o seu horário, ter esquema. Olha, fulano dorme tal horário, ciclano dorme tal horário, e agora com o bebezinho em casa, ó, dorme ali, então aquele horário, se um estiver dormindo, acorda o outro, e a gente tem que ir nesse ritmo. Porque, infelizmente, a maior parte do término de relacionamentos é logo após a maternidade. Nossa, é verdade, né? Eu vi um estudo que comprovava isso. A mãe, ela fica tão focada na sua criança, no seu bebê, e acaba esquecendo, porque o seu corpo ali está automatizado para suprir aquele neném. E aí você vai esquecendo de tudo, você esquece de trabalho, você larga tudo de mão. E aí é nesse ponto que ambos têm que ter essa paciência do parceiro falar, olha, vem cá, trazer a esposa para ele. E aí, infelizmente, é isso que acontece. O homem vê que a mulher está distante, ele fica mais distante, e aí, em alguns casos, acaba tendo relacionamentos extraconjugal, e aí vem isso para o relacionamento. É difícil. Mas dá para você se conciliar, mesmo tendo uma vida corrida, de empreendedorismo, de estudar, do relacionamento em si, você tem que ter pelo menos uma vez por semana para você ter para o casal. Seria tipo um sexo agendado que a gente fala muito, Sim, né? que seja agendado, que seja, olha, numa quinta-feira, numa sexta-feira, que seja, mas que vocês tenham esse momento. Ou de tomar banho juntos, de ter uma rotina que vocês dois façam juntos, que vocês se conectem sem precisar ter os filhos juntos. Porque a conexão com os filhos é muito mais fácil, você ter um ciclo com conexão com os filhos. Agora, só você e a sua parceria é mais difícil. Então, é procurar esses horários. Que seja de madrugada, mas que tenha esse horário. Tem que ter. E aí a gente também bate muito, até como você falou, que a mulher ela fica automatizada para o bebê, da mulher também, depois que tem, né, o filho dentro da maternidade, lembrar que ela é mulher. Sim. Lembrar que ela tem a sexualidade dela, que ela tem... existe antes da mãe uma mulher. Sim. Eu até comentei esses dias com o pessoal que eu acho... Não sou mãe, então, né, se eu estiver falando alguma coisa, mas que eu acho muito estranho quando vocês, mãe, vão no hospital ou vão em algum lugar e é tipo, vem cá, mãezinha. Não sei o que, mãezinha. Eu falo, gente, mas a pessoa tem nome. Eu acho que quando eu tenho um filho, se alguém falar, vem cá, mãezinha, eu falei, é Bruna. Então, a sociedade impõe isso. Você engravidou, você precisa ir na maternidade, ganhou neném, dali o seu nome se torna mãezinha. E aí, se você não tiver com um psicológico muito bom, se você não tiver uma rede de apoio, você cai numa depressão pós-parto, sim, e é muito fácil. É muito fácil. E é difícil de sair. Porque, assim, durante a gestação, a gente tem nossos hormônios muito elevados. Pós-gestação, nossos hormônios vão lá embaixo. Então, para o nosso corpo conseguir fazer todo esse jogo de cintura e arrumar toda a quantidade de hormônio que nós precisamos, isso tem mulheres que até 2 anos demoram para conseguir chegar nos seus hormônios equilibrados. É de 6 a 2 anos.
Então, não é algo fácil para uma mulher que acabou de sair da maternidade, de 2, 3 meses, e tá legal na sua sexualidade, tá querendo fazer sexo toda hora. Nem sempre. Tem mulheres que sim, mas tem outras que abominam o sexo após maternidade. Por medo, por não se sentir acolhida. É mesmo aquela questão que agora é sagrado, né? Que mãe é sagrado, então mãe não pode, né? Mãe pode sim. Mãe pode sim. Dia das Mães tá chegando, gente. Bora lá dar um vibro pra mãe. Dá um vibrador, a mãe vai amar. Se ela tiver vergonha, começa com um gelzinho, começa com um esfoliante, a linha da Débora Seco, que tá impecável. Linha Amor também. Aí, Linha Amor. Tá linda a Linha Amor da São Paper duas Brand. linhas incríveis para presente de Dia das Mães. Eu falei esses dias aqui na Mies. Gente, tem aí presente diferenciado. E dentro do nosso segmento, tá vendo muito essa questão de bem-estar, né? A gente ficou um período muito focado na putaria, no soca, 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 soca. Mas aí, com o boom do Blow, principalmente, o pessoal olhou e falou, calma aí. Na pandemia já estava sendo muito abordado isso. Como que os produtos auxiliavam. Tanto que na pandemia foi a época que mais vendeu vibrador. Sim. E produtos mundo. também. Sim. Muitos produtos que o pessoal não tinha muita utilização, deu um boom. Porque foi um momento que as pessoas começaram, não tinha nada para fazer, começaram a se especializar, e aí sim, foram atrás de saber para que serve, como que fazia, conhecer as fábricas. Então, foi algo que foi crescendo de pouquinho em pouquinho pelo estudo da população. O pessoal estudar, e aí eu acho que deu esse boom. Sim. Mas o Blow foi surreal, né? Não, o Blow, ele furou a bolha de um jeito assim que eu fiquei abismado. Quando ele se lançou, a gente ganhou até lá na Hot Flowers. Confesso pra vocês que eu não dei atenção pra ele. Falei, também foi uma das. Mais um produto aí. Mas quando ele furou a bolha, eu fiquei, gente, como assim? Né? O pessoal começou blá, blá, blá. E aí a procura por esse tipo de produto. Então, um produto que ele vai, sim, você pode usar até na cama, mas que ele vai me trazer, talvez remeter essa coisa eu preciso me cuidar para mim, eu preciso, né, ter o meu prazer ali também fora, buscar esse prazer também em outros lugares, de outras formas. Sim, e voltando na maternidade, a mulher, ela acorda, ela tem o neném, e aí, da mesma forma que ela acorda, o cabelo vai ficar, não tem um cuidado. Camiseta eu só coloco aqui, ó. E aí, é esse ponto que a gente precisa ter uma rede de apoio, de colocar você, puxar a sua mão, segurar a sua mão e falar, ó, você está na maternidade, você está maternando, mas você é um ser. Você precisa se cuidar. Você precisa arrumar o cabelo, que seja ficar 5 minutos alguém segurando para você ir tomar um banho, para você lavar o seu cabelo, tirar essa gordura do cabelo. Para você dar uma lavada nesse rosto, tirar a remela. Ir no salão, que seja, fazer uma unha, algo que você se sinta mulher. Você precisa procurar algo que você volte a se olhar no espelho com o mesmo brilho de antes da maternidade, que a gente fica tão viciada no nosso bebê que realmente a gente esquece. Se não tiver alguém para falar, ó, peraí, calma aí, você realmente pode se esquecer. Eu acredito que para você nessa segunda gravidez está sendo um pouco mais de boa, assim, porque você tem já conhecimento e tudo mais, ou não? Olha, com autocuidado e autoconhecimento, falando por mim, essa foi muito melhor. Sim. Mas de cuidar, do dia a dia, eu acho que hoje é mais difícil. Sério? Hoje é mais difícil. Porque veio muita evolução na tecnologia, muitos estudos na maternidade, e aí modificou. Há 12 anos atrás, tinha coisas que não existem hoje. Então, criança não fazia tomitaia há 12 anos atrás. Criança tomava vacina e a gente jogava fralda no lixo comum. E hoje em dia muitas coisas evoluíram. Então a gente tem que ir se adaptando. E as crianças hoje já nascem quase falando. É verdade. A evolução deles é muito grande. Já nasce com o celular na mão praticamente, falando assim, Peppa Pig. Você fala, ai, não vou dar tela. Infelizmente, a gente dá a tela. Ai, não fala isso, porque eu tenho essa ideia. A gente dá tela.
Porque a gente precisa tomar um banho, a gente precisa lavar o cabelo, a gente precisa de um momento de respirar. E esse respirar, se você não tiver alguém que fique ali, uma rede de apoio, lembrando que pai não é rede de apoio. Isso. É necessidade, ele está fazendo o papel de pai. Então, se ele te ajuda a trocar uma fralda, se ele faz um leite, ele está fazendo a obrigação dele de pai. Ai, meu marido me ajuda em casa. Eu falo, não, mas a casa é dele também, né? Rede de apoio são amigos, parente, mãe, pai, que está ali para te apoiar em algo que você precise. Mas marido não é rede de apoio. Ele tem que estar fazendo. Gostei. Tem que fazer. Gostei, porque acredito nisso. Acredito, meu marido me ajuda em casa. Eu falo, não, seu marido ele faz as tarefas da casa da onde ele mora. É assim que funciona. Tem que ser tudo dividido. Igual, na minha casa, é eu, meu esposo, meu filho de 12 anos e agora o Anthony, de 3 meses. Então, cada um tem sua tarefa para fazer. Cada um cuida de alguma coisa. Cada um cuida de uma coisa. Porque além do sex shop, além das minhas consultorias, das palestras, eu ainda presto serviço para o consulado americano. Então, mulher, que chique, né? Então, tem que dividir as tarefas. Não dá. Sim. E como o seu filho lida com essa questão de você sexy coach? Ele entende hoje? Ele Sim. sabe? Como que é isso pra ele? Ele adora. Quando fala na escola, ele sempre fala, a minha mãe fala sobre isso. Você foi chamada já? Já. Já. Não nessa nova escola, mas na 4ª série, ele agora está no 7º, já foi chamada, a escola já me conhecia. Ai, que legal, o que é que você acha de fazer uma palestra aqui? Falei, escola eu até faço, mas antes de fazer com as crianças, eu prefiro fazer com os pais, para que eu possa explicar com o meu conteúdo, como que eu trabalho, e aí sim levar para o adolescente, levar para a criança, porque não adianta a gente querer educar um adolescente, falar sobre sexualidade com um adolescente, se em casa ele não tem essa estrutura, se em casa não é abordado esse assunto. Não tem como eu pegar um adolescente de 12, 13 anos, falar sobre sexualidade, como ele vai se lavar, a forma que ele precisa, que muitos homens perdem o pênis por falta de higiene. Sim. Não dá para mim falar isso com uma criança de 12, 13 anos, se dentro de casa ele não tem esse exemplo, não tem quem vá abordar isso. Você falou essa questão do pênis, é verdade, porque a gente teve até uma palestra aqui, também nos últimos estudos. O Brasil, se eu não me engano, é o segundo país que mais amputa pênis por falta de higiene. Simples higiene, não é nem por doença, é higiene. Gente, vocês não estão lavando esse pinto. E aí vem de onde isso? Da criança. A mãe, o responsável, quem está ali nos seus cuidados diários, de ensinar como que uma criança vai lavar o pênis. Eu fiquei abismada, porque eu já tinha visto que o Brasil tinha crescido muito essa questão, né? Falei, mas gente, baixar lá, é lavar, é uma falta de informação que a gente tem hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia. Sim. Mesmo com você com a palma da mão ali no celular. Porque antes, não sei se no seu tempo, mas no meu tempo... Vida, eu sou de 92, tá? Então são 1 ano de diferença. Nossos livros tinha toda a parte de reprodução, tinha foto do pênis, masculino do que feminino, mas hoje não tem nos livros. Não tem. Eu já peguei os livros do meu filho do 5º, 6º, 7º ano, não tem. Não existe, só tem o aparelho reprodutor, só lá o útero e os testículos do homem. Só. Nada mais. Então não tem mais isso que a gente tinha na escola de explicar. Não tem. Se a gente parar pra pensar que estávamos discutindo se deveria ter ou não educação sexual na escola, e na nossa época tinha, porque eu tive aula de educação sexual. Tinha lá como colocar. Eu lembro até que teve um teatro na escola umas 2 vezes, que era mostrando lá como colocar camisinha na banana, e isso estava doido. Aí eu falei, entendi na escola, gente, isso. E hoje não tem. Tudo bem que hoje, com a tecnologia, muitos abusadores aproveitam disso para fazer o seu circo. Mas precisa ter um conjunto, precisa ser escola e família unidos. Não tem como só a escola falar, não tem como só a casa falar, porque a gente vai encontrar aqueles pais que mesmo se eles não conseguem se comunicar num relacionamento, como que eles vão falar sobre sexualidade para uma criança?
Faz sentido. Eles não vão conseguir falar. Eles não vão ter aquele suporte. Se eles não têm suporte, eles não vão conseguir passar suporte. Completamente. E talvez era isso que as escolas precisariam. Dar esse suporte para os pais, falar sobre sexualidade com os pais, para que os pais venham a abordar esses assuntos com mais leveza, com mais cautela, com livre, num almoço de domingo, para aí sim a escola conseguir abordar isso e não ser taxada como a escola está ensinando, a escola está incentivando o adolescente a transar mais rápido. Não, uma criança que tem informação, ela vai demorar e vai ficar muito mais tardia a sua vida sexual. É comprovado. Você tendo informação, você não vai engravidar precoce. O menino, ele não vai sair metendo em tudo quanto é... Não vai, porque ele vai ter a consciência das ISTs, do que ele quer para a vida, ele vai ter estrutura. Não, o que é que eu quero? Eu quero ter uma profissão primeiro, eu quero isso. Ele vai ter um ciclo que ele vai querer seguir. Agora, uma criança, um adolescente que não tem informação, o que vier para ele é lucro. Porque ele só vai estar fazendo. Vai no automático. Quando for pesquisar, ele vai pesquisar em lugares errados. Vai ter uma experiência ali que não é a que ele deveria criar. Infelizmente. É difícil. Vamos estar chegando aqui no final do nosso episódio, gente. Eu sei que tá muito bom, mas tem uma última pergunta para você. Sendo sexy coach, sendo empresária, como que você... Dá uma dica de como nós que trabalhamos nesse ramo pode se destacar dentro do mercado. Porque hoje em dia cresceu muito. Então você encontra hoje pessoas que revendem sex shop e até sex shop de uma forma muito mais rápida, né? Como se destacar? Como você... Mesmo com os concorrentes que vem crescendo, como você pode se manter ali, hoje você, né, sexy coach, tem podcast, reconhecida na feira, como manter esse destaque? É estudar. É estudar. É um mercado que não tem como você parar de estudar, porque o que você estuda hoje, amanhã já não é mais aquilo. Não é mais. É um mercado que está em constante mudança. Então você não pode parar de estudar. Não tem como você ter uma loja, não tem como você ter um e-commerce de produtos eróticos e achar que o produto se vende sozinho igual a revista de Avon. Não, não existe. A gente precisa ter essa consultoria, a gente precisa ter esse cuidado com o nosso cliente, a gente precisa ter cuidado com a intimidade, ele está entregando a intimidade, ele está entregando o corpo dele para nós. Então é muito sério isso. Não é algo que a gente vai vender uma bala, vender um salgadinho, um prato de comida. Não é. A gente está vendendo algo que ele vai colocar na parte mais sensível do corpo dele. Então, a gente precisa ter esse cuidado e nunca parar de estudar. Não tem como. Estudem, gente. Estudem. E, claro, repete novamente, Vida, o seu @, para o pessoal já te acompanhar também. @overdose.deprazer. E o podcast? Pode Meigas e Abusadas. Meigas e Abusadas. Você já viu que aqui ela tá recheada de conteúdo, né? Tem muito aí a compartilhar com vocês. Então, aproveitam, sigam nas redes sociais, porque é muito importante. Como foi falado aqui, informação boa, gente, é informação compartilhada. Com certeza. É necessário estudar, é necessário a gente correr atrás e, principalmente, saber ter uma escuta qualitativa, né, consultiva com os seus clientes. E, com certeza, e todos que querem entrar nesse mercado, entrem no site de vocês, fiquem de olho nas palestras que tem aqui, que todas as palestras que tem aqui é muito boa, vocês levam muito conteúdo para casa. Se você ainda tem dúvida se quer ou não entrar, participa de uma das palestras aqui que você vai tirar todas as dúvidas e com certeza você vai vender o melhor produto e da melhor forma. Vai estar no Love Up? Sim, talvez. O neném é muito pequenininho. Online, mulher. Daqui você vai ficar... Online, sim. O online, com certeza. O presencial, mas o gostoso é o presencial. É verdade. Você trocaria aquela energia com o pessoal, né? Mas terá outras oportunidades. Sim. Terá outras oportunidades. Então é isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por trazer um pouco do seu conhecimento. Como eu falei, eu fico muito feliz de ver a evolução de vocês, clientes, que a gente entrou, já fazia parte, e você vê como cresceu, já estou aqui na MES quase 4 anos, então ver vocês evoluindo, para mim é uma felicidade muito grande, eu me sinto meio que fazendo parte também. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, passando informação, porque é isso que a gente precisa fazer. Nosso trabalho é de formiguinha, então a gente precisa não parar de fazer isso e sempre procurar mais pessoas para a gente disseminar
o nosso bem, a nossa energia, o nosso amor por isso aqui. Porque trabalhar com sexualidade tem que ter amor. Tem que ter amor, gente. Aproveitem aí também, quero agradecer todo mundo que acompanhou até agora o episódio, tá escutando seja pelo Spotify ou assistindo no YouTube. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, nas nossas mídias sociais. Tá no YouTube? Se inscreva aqui no nosso canal. Vocês vão ver aí que além do podcast, tem outros conteúdos que vai auxiliar você. Tá no Spotify? Siga no Spotify e vai também seguir no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Pinterest. Tá em tudo, gente. Tá em tudo, tá? Muito, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!